Estamos gravando, tá, pessoal? Nossa aula online hoje, posicionamento do tórax. A gente estudou na aula passada a nossa rotina. Deixa eu puxar aqui para a gente. A gente falou da rotina de tórax, que são duas incidências simples, o nosso PA e o perfil, tá? Tem todo o material de posicionamento para vocês. Tem uma aula salva no link que eu envio para vocês também, para analisar essa imagem, saber como ela está boa, se a imagem que a gente produziu está legal ou não para o médico avaliar o que ele precisa. Lembrando que na radiologia a gente tem sempre, a gente fala muito em rotina, em incidência complementar. Qual a diferença de uma para outra? Incidências de rotina é aquele número mínimo de posicionamentos, aquele número mínimo de imagens que a gente vai fazer para estudar determinada região. No caso do tórax, a rotina mínima é a P e PA e perfil, sendo que é, de preferência, o PA, o paciente posicionado em póstero anterior, essa é a preferência. Caso não consiga, a gente faz o AP, que é o que a gente vai estudar hoje. Sempre fazer duas incidências, tá? O PA de preferência e depois o perfil. Utilizar o filme adequado, sempre deixar margens sobrando, igual nós vamos estudar o tórax do paciente. A gente não deve fazer uma imagem de forma que ela fique justa nos arcos costais ou qualquer outro tipo de raio-x, por exemplo, um de mão que fique junto. A gente nunca deve fazer uma imagem assim, olha, muito justa. A gente deve sempre deixar as bordas da imagem de forma que a gente consiga ter uma visão maior e melhor da estrutura que a gente está estudando, tá? Peço que vocês leiam com bastante atenção e assistam a aula desse posicionamento, que essas são as rotinas que vocês mais vão fazer lá no estágio. Não demora, se Deus quiser, começa o estágio e as aulas presenciais também. O governo já está flexibilizando, então não demora, a gente começa aí, tá? Nossa aula de hoje, a gente vai falar do AP, que não deu para falar na outra aula, que também é uma opção para o PA. Por que uma opção? Caso o nosso paciente ele não consiga ficar em pé, o paciente às vezes vem na maca ou vem, puxa para o lado. Às vezes o paciente vem na maca ou vem na cadeira de rodas, então a gente não consegue fazer aquele posicionamento com ele com o peito encostado na nossa estativa, que a gente chama de book mural, que é aquele suporte onde a gente coloca o nosso filme radiográfico. Então, como que a gente vai fazer? Muitas vezes a gente pode colocar o filme do paciente deitado na maca embaixo do próprio paciente. Se o paciente vier na cadeira de roda, a gente pode colocar o filme atrás dele. A gente coloca o filme atrás dele. E para fazer isso, a gente precisa de alguns parâmetros. A indicação é o mesmo da indicação para o PA, tá? Pesquisa de doenças relacionada à parte pulmonar, o tórax, ou seja, pneumonia, pneumotórax, atelectasia, tuberculose e enfisema pulmonar. Na aula de análise de imagem, eu mostrei o sinal radiográfico de pneumonia, de pneumotórax e de derrame pleural. Então, é bem legal vocês assistirem. Qualquer dúvida, vocês me perguntam lá no portal, que eu respondo vocês durante a semana, tá? O nosso filme, que é esse objeto, a gente coloca atrás do paciente. O tamanho ideal, 35 por 43, no sentido longitudinal, ou seja, os lados maiores, sempre voltado para os ombros do paciente, pois o diâmetro de um ombro ao outro é maior do que o diâmetro superior inferior. Então, a gente pode ver aqui, ó, o lado maior está de um ombro até o outro do paciente. Aqui também, o lado maior de um lado do ombro até o outro. Pode-se usar o 35 por 35, se o paciente for um paciente com tórax um pouquinho menor, ou seja, às vezes o paciente vem, não é aquele paciente com tórax grande e tal, a gente pode usar um filme um pouquinho menor, lembrando que, geralmente, se o
serviço ainda trabalhar com aquelas películas de raio-x, quanto menor o filme, mais barato. Então, isso daí acaba sendo um custo, melhor custo para o setor, tá? Não esquecer de deixar a borda superior acima do ombro. Ou seja, sempre deixar aquele nosso limitezinho que a gente chama, para não esquecer de margem de erro, sabe? Porque nesse momento o paciente ainda vai inspirar, ou seja, ele ainda vai puxar o ar e com isso o tórax dele vai expandir. Nessa expansão, para não ter erro da gente perder nenhuma estrutura, a gente dá essa margem de erro e com isso a gente tem uma imagem ideal gerada, tá? A gente também vai obedecer a mesma distância, 1,80 m, que é uma distância padrão para raio-x de tórax. Às vezes o paciente vem no leito e a distância do aparelho até a maca do paciente não vai dar 1,80 m, mas são casos bem raros. Caso isso aconteça, não é errado fazer com a distância menor, porém a gente corre o risco de não caber a estrutura certinho dentro do filme, a gente vai ter uma certa dificuldade. Mas muitas vezes a gente faz e muitas vezes dá certo, tá? Para vocês ficarem cientes que isso pode acontecer, da gente utilizar com o paciente no leito uma distância menor que 180. Lembrando que a distância menor pode haver uma ampliação da área cardíaca, igual eu expliquei para vocês na nossa primeira aula. Um outro diferencial para o AP é que se o paciente estiver deitado ou na cadeira de rodas, a gente precisa angular 5 graus caudal, igual está aqui na imagem. A gente vai dar a distância ideal, só um minuto. A gente vai dar a distância, 1,80 m se possível, e o raio central vai incidir no corpo do externo do paciente, bem no meio do externo do paciente, com angulação de 5 graus caudal, ou seja, o raio central vai incidir como se estivesse descendo. Mesma coisa o paciente estiver deitado. O paciente deitado ele também precisa dessa pequena angulação de 5 graus para compensar o posicionamento. Está dando para entender? Está certinho? Então tá bom, vamos prosseguir. Onde? Posição, paciente sentado, cadeira de roda ou com a cabeceira do leito inclinada. Alguns pacientes que estão mais estáveis, a gente consegue levantar essa parte do leito dele. Então, ele fica no que a gente chama de semidecúbito. Ele não fica nem sentado e nem deitado. Ele fica um pouquinho mais inclinado do que isso aqui, que também é legal para a gente fazer. Por que que o raio-x de tórax é sempre indicado fazer com o paciente sentado ou com o paciente em pé? Nas nossas radiografias de tórax, dentro do tórax tem líquidos. Uma das pesquisas, um dos interesses do raio-x de tórax é justamente ver se tem líquido no pulmão. Então, se o paciente estiver deitado dessa forma aqui, totalmente na horizontal, a quantidade de líquido, se for mínima, ela pode não aparecer na radiografia, ou se tiver uma certa quantidade um pouco maior, ela pode espalhar dentro do tórax do paciente e gerar uma imagem como se tivesse muito líquido. Conseguem me entender? É a questão de fazer com o paciente sentado, para a gente utilizar a gravidade para dar o nível correto da quantidade de líquido que tiver dentro do tórax do paciente. Seja esse líquido dentro da pleura ou seja esse líquido fora da pleura. Não vamos esquecer esse detalhe. Por que é indicado fazer com o paciente em semidecúbito ou, de preferência, em pé? Alguns casos não tem jeito, tá? A gente vai fazer com o paciente totalmente deitado mesmo. Mas, se puder, a gente levanta o leito dele, sempre conversando com a equipe de enfermagem, nunca pegar e já levantar de uma vez. Porque a gente não conhece o quadro do paciente, às vezes o paciente não pode levantar a cabeceira, então a gente vai sempre perguntar a eles. Se eles falarem que não, é não e ponto final. Coloquei uma observação aqui para vocês. Geralmente, raio-x de criança é feito em AP, tá? Devido à dificuldade de manusear. O raio-x de criança é muito difícil, só Jesus na causa. Tem que ter muita paciência,
mas dá para fazer. Com um pouquinho de paciência, acalmando a figurinha, a gente consegue fazer uma imagem bem legal. Lembrando que AP e PA e perfil são rotinas. Aí, a partir daqui, agora, a gente vai estudar incidências complementares, ou seja, incidências que vão agregar mais informação àquela incidência de rotina. Ou seja, a gente vai fazer um AP ou um PA e um perfil, vai mandar para o médico. Caso ele fique em dúvida, desculpa, caso ele fique em dúvida em alguma patologia, tem alguma dúvida de alguma coisa, ele vai pedir uma incidência complementar. Geralmente, as incidências complementares são específicas para determinada coisa. Um exemplo, essa que a gente vai estudar aqui agora, o método de Laurel, que é um AP na posição em decúbito lateral, ou seja, o paciente vai estar em decúbito lateral. A intenção dessa incidência é justamente ver se tem derrame pleural no paciente, ou seja, ver se tem líquido no tórax do paciente. Caso seja feito um AP, um PA e o perfil, e a gente não consiga, o médico não tenha certeza se aquilo que ele viu lá é líquido, ou é algum artefato, ou alguma hérnia abdominal, alguma coisa, então ele costuma pedir uma incidência complementar. Geralmente, se a suspeita for líquido, vai pedir uma incidência chamada método de Laurel. Como é o método de Laurel? O paciente vai ficar deitado, como o próprio nome diz, em decúbito lateral, igual o paciente está deitadinho aqui. O paciente vai levantar os braços para cima, desta forma, e a gente vai posicionar ele como se fosse um AP de tórax, porém com o paciente deitado de lado. Está dando para entender como funciona? Então, beleza. Quem está aparecendo aqui para mim no ladinho são só 3 alunos, estão falando ok, então estou prosseguindo. Se alguém não estiver entendendo, só ligar o microfone e falar, tá bom? Indicações clínicas: derrames pleurais, pequena quantidade de ar na cavidade pleural, posicionamento do paciente deitado de preferência sobre o lado direito ou o lado esquerdo, de acordo com a solicitação do médico. Se o médico não pedir, não especificar o lado, a gente pode tanto olhar no raio-x feito antes, para verificar qual lado que tem o líquido, ou a gente fazer de preferência com o paciente deitado para o lado esquerdo. Tá? Mas geralmente o médico vai especificar qual lado que ele quer. Paciente deitado sobre o lado direito ou sobre o lado esquerdo, de acordo com a indicação. Mento do paciente deve ser erguido, ou seja, toda vez que a gente fala mento, se refere ao queixo, tá? O queixo do paciente deve ser elevado para ele não ficar em sobreposição no tórax. Ombros e braços erguidos para cima da cabeça, para não haver sobreposição dos mesmos. As costas do paciente firmemente apoiadas no receptor de imagem. Ou seja, a gente vai apoiar a maca que o paciente vem deitado na nossa estativa, a gente vai apoiar ela, vai travar as rodinhas e vai pedir o paciente para deitar de lado, como ele está aqui. Feito isso, a gente vai pedir ele para dobrar o joelho um pouquinho, para poder dar uma estabilidade para o paciente. Com o joelho dobrado, ele evita ficar rodando, evita ficar caindo para um lado ou para o outro. Ajustar o receptor de imagem centralizado no ponto central do tórax do paciente, ou seja, a gente vai subir ou descer o nosso book de acordo com a altura do paciente. Lembrando que depois a gente colocou o filme lá dentro, a gente fecha aquela gaveta, o filme automaticamente vai ficar no meio exato dessa estrutura. Igual tem essa cruzinha aqui, no nosso mural também tem uma cruzinha desenhada nele. Quando a gente fecha o filme ali dentro, ele vai certeiro para o meio da estativa. Isso a gente não precisa se preocupar, tá bom? Posição do filme. Se o paciente está deitado de lado dessa forma, automaticamente o nosso ângulo maior é o ângulo da incisura jugular do paciente até o abdômen. Vocês entendem comigo? Conseguem acompanhar? Já que ele está deitado de lado, o peso do próprio corpo acaba reduzindo a distância entre um ombro e o outro. E com isso, a gente vira o filme. O filme vai ficar nessa posição. A gente está aqui, ó.
seguindo a estrutura que a gente quer radiografar. Se a estrutura fosse o contrário, a gente usaria o filme ao contrário. O filme tem que ser posicionado de acordo com que ele vá capturar a imagem da estrutura inteira que a gente tem interesse. Não importa a posição que o paciente esteja. O filme tem que acompanhar o lado maior do campo que a gente vai radiografar. Nunca esqueçam isso. Geralmente a gente utiliza o 35 por 43. Esse Dzinho aqui, ó, é o nosso numerador, tá? A gente, como o paciente está em AP, a gente vai deixar o nosso numerador em AP. Esse é o lado direito do paciente. A gente vai colocar do lado direito do filme também. Feito isso, a gente coloca o filme lá dentro, fecha a gaveta. O raio central vai incidir cerca de 10 centímetros, 5, 10 centímetros abaixo da incisura jugular do paciente, ou seja, bem no meio do externo. A gente pode apalpar aqui assim, ó, na incisura jugular, quase como se fosse uma chave, cadê a câmera? Uma chavezinha assim, ó, com o dedo, e mede. Feito isso, dá aproximadamente o que a gente vai precisar. Não tem erro. Cadê outra? Ah, tá aqui, de 8 a 10 centímetros abaixo da incisura jugular. Tá no meio do caminho aí que eu falei. Observar, identificar corretamente o lado direito ou esquerdo. É muito importante a gente usar o numerador de forma correta para não confundir o médico na hora dele olhar a imagem. Vamos sempre nos atentar ao numerador, nunca esquecer, tá? A radiografia pode ser obtida com o decúbito lateral direito ou esquerdo. Ambos os pulmões devem ser incluídos na radiografia. Em caso de suspeita de líquido na cavidade pleural, derrame pleural, o lado suspeito deve ficar para baixo. É o que eu falei para vocês no início da aula. Caso o paciente tenha feito um AP de tórax ou um PA de tórax, a gente vai ter noção de qual lado que tem líquido. O lado que tiver líquido vai ficar para baixo, tá bom? Para gerar essa imagem aqui, ó. Lembrando a distância de 1,80 m, também se aplica aqui. Tamanho do filme 35 por 43. Sempre usar o book para raio-x de tórax, que dá nossa qualidade na radiografia. As imagens que são feitas fora do book, elas não têm tanta qualidade quanto a imagem feita no book, tá? Durante o estágio vocês vão ver essa diferença aí. Temos aqui o nosso paciente posicionado, igual a gente falou, e temos aqui a nossa imagem gerada. A nossa imagem, ela fica parecendo um AP de tórax, porém, a gente sabe que é um decúbito lateral, então tudo que tiver ação todo o tórax vai ter ação da gravidade, inclusive o líquido que tiver ali dentro. Igual a gente consegue ver aqui, ó. O parênquima pulmonar saudável, ele fica pretinho, ele fica dessa cor, ó. Meio pretinho, a gente consegue ver as costelas. Quando tem alguma coisa que deixa mais claro, ou seja, algo atenuou o nosso feixe de radiação. E essa densidade, esse branquinho aqui, é um branco um pouco mais claro do que o nosso mediastino e é um branco mais fraco se comparado com o osso. Logo, se subentende que seja líquido. Pode ser sangue, exudato, e daí por diante. Então, essa incidência para ver derrame pleural. No caso dessa imagem, a gente consegue ver o nível de líquido aqui na parede do tórax do paciente. Deu para entender? De boa? Então, tá jóia. Numerador, tá? Lembrando que se a gente for analisar uma imagem, mesmo que o paciente esteja em PA, a gente vai olhar a imagem como se o paciente estivesse de frente para a gente, tá? Então, o numerador que marca o lado direito do paciente vai ficar para a nossa frente. Então, ele vai ficar automaticamente do nosso lado esquerdo. Deu para entender? Então, beleza. Pessoal, a gente vai precisar sair e voltar para a sala, tá bom? Já deu tempo aqui. E depois a gente prossegue com a nossa próxima parte da aula, tá bom? Vou fechar, só vocês clicarem no mesmo link e entrar novamente. Valeu!